Então, pessoal, vamos começando aqui a aula de hoje. Vamos começar a falar sobre validação de formulário, tá? Deixa eu só mostrar para vocês uma coisa aqui, que eu vou abrir já o Eclipse e vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso. O Eclipse já está aberto, na verdade. O que a gente vai fazer é abrir o projeto estoque. Então eu venho aqui, primeiro eu vou selecionar a pasta. Eu sempre gosto de repassar, né, esse ponto. Eu vou selecionar a pasta onde está o meu projeto. Normalmente eu encaminho para vocês o arquivo compactado, lá na plataforma. Então eu seleciono aqui o caminho, onde está a pasta do meu projeto. Venho aqui no Eclipse, venho File, Import. Aqui, se não aparecer nada, eu digito Existing Maven, Maven Project, seleciono. Se eu digitar aqui, se eu começar a digitar, ele já aparece aqui essa opção. Eu avanço, aqui eu vou selecionar a pasta que está o meu projeto. Vocês se lembram que eu selecionei agora há pouco essa pasta, já está aqui o meu estoque. Abro a pasta. Ele traz aqui o .xml, que é o arquivo de configuração do projeto, dou um finish, olha lá, o projeto já está aqui. Tá? Normalmente eu faço aqui, eu clico com o botão direito em cima do projeto estoque, venho na opção Maven e faço um Update Project. Aí eu faço isso aqui, está lá selecionado o estoque. Você vê que ele vai lá na internet, ele busca as atualizações das dependências, que estão aqui, todas as dependências estão aqui. Uma vez aqui, estando aqui, eu venho, arrasto para cima do Tomcat, clico aqui, eu clico com o botão esquerdo em cima do projeto e arrasto até o Tomcat. Quando eu solto aqui, o projeto já está lá, tá lá. Aí eu vou executar aqui o projeto, ele vai subir o projeto. Eu vou aguardar um pouquinho até que ele mostre para mim aqui uma mensagem dizendo que o projeto foi iniciado. Então, estou dentro do servidor, console, tá aqui, projeto iniciado em tantos segundos. Então, agora se eu for lá no navegador, lembrando vocês que aqui no servidor eu defini que o projeto vai rodar na porta 8060. Então, eu venho aqui e aqui eu vou colocar localhost 2.8060 barra estoque barra produtos barra novo. Então eu executo. Isso aqui a gente viu muito na aula passada, né? Então a gente já tem isso aqui, esse aqui é o resultado da nossa aplicação. Então já tem um formuláriozinho aqui e a gente vai trabalhar sobre isso, tá? Em cima disso aqui. Muito bem, deixa eu fechar aqui. E agora vamos para o nosso material. Então vamos falar inicialmente sobre validação de formulário. Validação com Beam Validation. Vamos lá. O objeto, antes de ser entregue pelo controller, deverá ser validado. Inicialmente vamos inserir no .xml as dependências referentes ao Beam Validation. Então, olha, antes de ser entregue pelo controle, então quando eu chamo a minha aplicação, quando eu, por exemplo, clico no botão, como é o meu caso aqui, tem um botão, tem, por exemplo, aqui o botão salvar. Então, quando eu clico no botão salvar, ele tem que efetuar a validação, por exemplo, né? Então, essa é a nossa ideia. E aí a gente vai utilizar esse recurso, Beam Validation. E aí para isso a gente vai usar esse cara aqui, o Hibernate Validator. É ele que a gente vai implementar dentro do Beam Validation. Tá? Então, isso aqui é uma biblioteca que o Spring, né, o Java Spring oferece para a gente vai ver como é que a gente utiliza esse recurso. Então, olha, eu estou mostrando aqui no material que o que eu faço? Lá dentro do meu arquivo POM, eu defino
a versão da minha biblioteca e a dependência. Então, olha, eu vou lá no código, para vocês verem, ó, aqui dentro. Essa aqui é a estrutura de pastas do nosso projeto. Tá? Como eu mostrei na aula passada, toda a configuração do projeto já está aqui definida, como a gente mostrou na aula passada. E o nosso formulário está dentro desse cadastro produto.html. Esse é o nosso formuláriozinho. Tá? Esse aqui é o nosso HTML, muito simples. Tá? Muito bem, aqui no arquivo .xml, se eu quero utilizar esse bin validation, eu faço isso, olha. Estando aqui, ó. Estando aqui, o que, que eu faço? Eu defino essas configurações dentro da minha aplicação. Onde é que ele fica aqui dentro do ponto? Vamos descer aqui para a gente ver, ó. Eu estou usando o bin validation. Então, dentro dessas propriedades aqui, como eu falei na aula passada, eu defino sempre as versões. Então, eu estou definindo que estou utilizando essa versão, 5.2.4.final. E onde é que ficam essas dependências dessa versão? A gente define aqui, ó, aqui embaixo. Aqui, ó, nessas linhas aqui. Então, dentro de dependências, eu defino qual é o nome do artefato que eu quero utilizar. Então, o que, que acontece? Como a gente está usando o Maven, eu sempre gosto de relembrar isso nas aulas. O que, que a gente faz? Quando eu defino isso dentro do arquivo .xml, e quando eu clico com esse botão direito aqui, venho em Maven, Update Project, o que, que ele faz? Ele vai lá no repositório central, lá na internet, e baixa aqui no meu repositório local essas dependências. Então agora, ó, vocês vejam que aqui a gente já tem o Hibernate Validator 5.2.4, que é exatamente essa versão que eu pedi para ele instalar. Ó. Tá? Ou seja, isso aqui, o que eu estou fazendo é dizer para o Spring, para o Java, o seguinte, ó, eu quero esse projeto, que é de um terceiro. Ele vai trazer para o meu projeto. Ele vai inserir dentro desse meu projeto um projeto que eu quero utilizar. Eu quero utilizar as classes desse projeto. Tá? Então a gente sempre vai fazer isso e todas as aulas vão estar lembrando vocês sobre isso. Tá? Muito bem. Então, feito isso, vamos seguir aqui. As validações a serem apresentadas nessa aula se darão por meio de anotações. Em nosso projeto será obrigatória a entrada do SKU, portanto a aplicação deverá aplicar esta validação. Neste caso, deverá ser utilizada a notação not blank. Então, gente, olha só que interessante isso aqui. Olha só. Dentro do arquivo produto.java, eu vou implementar essas validações. Tá me ouvindo bem, Matheus? Estão me ouvindo bem? Tá legal? Então, olha só. Aqui, ó. Olha só. Agora, ó, dentro do nosso projeto, eu vou recolher aqui essas dependências. Aqui, ó. Tá vendo? Dentro do model, produto.java. Agora, gente, vocês vão ver o seguinte. Essa classe produto Java é uma classe de objeto. Lembra, Léo? Não é uma classe executável. É uma classe que eu vou definir apenas a estrutura a minha estrutura de dados, a estrutura da minha classe produto. Ok? O que meu produto vai ter? Olha, pela tela que eu defini, a gente vê que eu tenho o código do SKU e o nome. Então, é exatamente isso que eu faço aqui, ó. Na minha estrutura de dados, eu vou definir o quê? Eu vou definir duas propriedades. SKU e nome. Essas duas propriedades que eu estou definindo, referentes à minha classe produto, vai corresponder ao que eu tenho na tela. Lembra daquela ideia? Eu vou sincronizar a minha tela com o objeto que eu for criar. Tá certo? Só que, olha só que barato. Aqui, ó, eu defini as propriedades, mas eu defini uma anotação. Detalhe, lembrem-se sempre que eu utilizo sempre os métodos acessores e modificadores. Lembra que eu falei nas aulas anteriores? Porque como essas propriedades elas são privadas,
elas estão encapsuladas, eu preciso, por meio desses métodos, acessar ou modificar. Tá? Muito bem. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês agora é para essa implementação que eu fiz. Eu coloquei uma anotação, ó, @noteblank. Quando eu coloco essa anotação, olha só, gente, automaticamente, Otávio, sem implementar nenhum tipo de if, automaticamente ele não vai me permitir que esse campo seja branco lá na tela. E nem esse. Ou seja, nem o SKU, nem o nome, eles vão passar em branco. Se eu clicar no salvar aqui, e se eu não tiver informado nada, ele vai fazer a crítica. Essa é a ideia, tá? Vamos ver como é que eu fiz isso. Em primeiro lugar, a gente implementa isso aqui. Ó. Em primeiro lugar, dentro da nossa classe referente ao nosso modelo de dados, a gente implementa essa anotação, not blank. Tá? Primeiro passo. Vamos para o material agora. Foi isso que eu mostrei para vocês aqui. Olha só o detalhe, olha, quando você tem outras implementações que você pode fazer também, ó, not blank, not empty, not null, são coisas diferentes, tá? Então, olha, a gente fez isso aqui. A implementação das validações se dará por meio do controller. Observe no slide a seguir que será utilizado o Bean Validation, esse Javax Validation. Observe também que o resultado da validação será atribuído ao objeto Result. A aplicação deverá aplicar a validação por meio do método hasError da classe BindResult. Então, olha só. Aqui dentro do nosso mapeamento, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui nessa explicação e vou entrar no código para mostrar para vocês aqui. Ó. Então, olha só, aqui, isso aqui acabou. Eu só implementei a anotação. Agora, onde é que eu vou implementar essa validação? Aqui dentro, ó, dentro do controller. As regras de negócio estão ficando aqui. Então, olha só que interessante, gente. Ó. Eu agora estou fazendo o seguinte. Eu fiz um mapeamento /produtos/novo quando a minha aplicação começou. Quando eu criei a minha aplicação, eu criei esse mapeamento. Então, quando o cara vem aqui pela primeira vez e digita a URL aqui da Enter, ó, pá, na aula passada eu expliquei para vocês que esse arquivo produtos controle, ele vai identificar esse mapeamento que eu coloquei aqui, ó, é exatamente a rota que eu defino aqui, ó, que caminho, /produtos/novo. Ele identifica isso e o que ele faz? Ele executa esse método novo, que está associado a essa rota. E aí, quando eu executo isso aqui, ele retorna o produto /cadastro-produto, que é exatamente o meu HTML, ó, produto, cadastro-produto, ele retorna o HTML. Tudo bem? Ok, pessoal? Beleza. Só que agora é o seguinte, agora eu quero clicar aqui nesse botão de salvar. E aí, eu tenho que prever esse mapeamento aqui dentro, ó, dentro do controle. Uma coisa é esse mapeamento inicial. Uma outra coisa é um mapeamento referente ao método post. E agora, gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês nunca mais esquecerem, porque isso vale para toda a tecnologia que vocês forem utilizar. Olha só. Quando a gente trabalha com o navegador, com a internet, a gente está utilizando o protocolo HTTP. Tá? Isso é uma coisa mais voltada para a rede. Tá? Quando a gente trata isso, é o seguinte, quando a gente faz uma requisição aqui, olha, a gente vai poder estar utilizando o método GET ou então o método POST. São dois verbos que o HTTP, esse protocolo HTTP utiliza, certo? Lá na minha aplicação, eu vou identificar isso. Quando o método é GET, eu não preciso escrever que ele é GET aqui. Ó. Quando eu faço esse request mapping, eu não preciso dizer que ele é GET. Se eu não falar nada, ele é GET. Agora, se ele é POST, eu tenho que colocar. Observe que isso aqui, ó, eu fiz exatamente a mesma coisa aqui embaixo. Só que aqui nesse mapping, eu coloquei value, que é o valor, do mapeamento, só que eu coloquei aqui o método utilizado. Então,
Na verdade, eu coloquei dois parâmetros, ó. Essa vírgula aqui separa os parâmetros. O primeiro é a rota e o segundo é o método. E, gente, eu não vou entrar em detalhes de protocolo de rede, mas o fato é que sempre que você vem aqui ó, no seu navegador e chama pela primeira vez o URL, você está usando o método GET. Por exemplo, se eu abrir uma aba aqui, ó, se eu colocar aqui um site jovempan.com.br, se eu chamei aqui pela primeira vez, ele chamou o site, tá vendo? Agora, se eu clicar alguma coisa aqui, não necessariamente eu estou executando o GET. Eu poderia estar executando o POST. No nosso caso aqui, por exemplo, quando eu clico no botão, esse mapeamento barra produtos barra novo, ele vai ser na minha aplicação capturado como se fosse um método tipo POST. E qual que é a consequência disso? O resultado disso é que ao invés de eu executar um método novo, eu vou executar um método cadastrar. Tudo bem? Eu vou depois abrir um espaço para vocês perguntarem, tá? Com mais detalhe. Mas basicamente é isso, entenderam, pessoal? Ou eu uso o GET ou eu uso o POST. Quando eu chamo o site pela primeira vez, ó, estou chamando o site. A rota barra produtos barra novo, executei. Aqui, olha, na minha aplicação, ele capturou essa rota, barra produtos barra novo. Como é GET, ele vai executar esse método novo. Por quê? Porque eu não explicitei aqui que esse método é POST, então ele vai entender como GET. Eu poderia ter colocado aqui método, request, método, GET. Tá? Não precisa. Agora, se eu clicar nesse botãozinho aqui, ó, cliquei, ó, ele já me deu essa mensagem. Agora, quem que retornou essa mensagem? Foi isso aqui, ó. Foi isso aqui, ó. Foi esse método. Por quê? Porque como eu dei aquele clique no botão e a minha rota é a mesma, barra produtos barra novo, o que que ele vai fazer? Ele vai executar o método POST. E o método POST está associado ao meu método, ou melhor, esse verbo, né? POST está associado ao meu método cadastrar. E aí é que entra essa explicação aqui que eu passei para vocês, ó. A gente está implementando aqui o Beam Validation, Javax Validation. Observe também que o resultado da validação será atribuído ao objeto result. Então aqui, ó, o que eu estou dizendo para ele? Em primeiro lugar, ó, eu tenho que importar tudo isso aqui, ó. Lembra que a gente instalou essa dependência? Que veio aquele Beam Validation? Aquela biblioteca que nós instalamos aqui, ó, no POM, aqui, ó, essa biblioteca que a gente instalou aqui, ó, esse Hibernate Validator, que é essa versão aqui que eu mostrei para vocês, ele trouxe para a gente a dependência, que é o projeto que eu importei. Esse projeto aqui, ó, Hibernate Validator, esse aqui, ó, ele me oferece algumas classes. Por exemplo, essa aqui, ó, Request Mapping, desculpem, esse aqui, ó, Validation.valid, tá? Aí agora fica fácil de vocês entenderem. Uma vez que eu importei, dentro desse método cadastrar, olha o que eu faço aqui, ó. Eu passo para ele esses parâmetros aqui. Deixa eu dar um enter aqui para poder melhorar a visualização de vocês, ó. Aqui, ó. Eu estou passando aqui, ó, para o método cadastrar 3 parâmetros, ó. Esse primeiro parâmetro, esse segundo parâmetro e esse terceiro parâmetro. Cada um tem a sua funcionalidade. Esse primeiro, por exemplo, ele está indicando para mim o seguinte: olha, Rubens, lá na classe produto, que é essa classe aqui, ó, onde está o produto.java, se você implementou alguma anotação de validação, ele vai considerar. E aqui, ó, eu implementei esse not blank, lembra? Então ele vai considerar essa implementação. Então, o objeto que eu for utilizar produto,
ele vai validá-lo. A segunda coisa que eu estou passando como parâmetro é esse bind result, como eu disse aqui no material. Ó. O resultado da validação será atribuído ao objeto result, ou seja, ó, olha só, result, ó, if result.hasError, vou colocar o cursor aqui, pessoal, depois desse pontinho, e vou dar um Ctrl espaço aqui para vocês verem. Olha, eu posso usar tudo isso aqui, ó, todos esses métodos de validação. Só que eu estou usando aqui só o hasError, quer dizer, tem erro, o resultado tem erro. Se o resultado tiver erro, o que eu faço? Eu utilizo uma mensagem dizendo o seguinte, ó, houve um erro no formulário, e mando retornar o formulário de novo. E aí, pessoal, qual foi a implementação que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu aqui, ó, no produto, eu falei o seguinte, olha, o campo não pode ser branco. Se eu der um clique no botão salvar, ele vai verificar se esses conteúdos aqui que não podem ser brancos, se eles estão brancos. Se tiver branco, ele vai cair nesse if aqui, ó. Ou seja, o resultado tem erro? Tem. Então o que eu faço? Ó, eu coloco assim, ó, model attributes mensagem erro formulário. Vamos entender isso aqui agora. Eu estou atribuindo essa mensagem erro no formulário para o meu campo mensagem. Rubens, onde é que está esse campo mensagem? Vamos lá no HTML? Vamos aqui, ó, HTML. Olha aqui, ó, cifrão mensagem. Tá? Eu estou utilizando isso por meio do TimeLeaf, que a gente viu na semana passada, na última aula. Eu estou utilizando uma tag, olha, essa tag TH. Dentro do meu HTML eu estou implementando essa tag TH. E estou utilizando para essa tag TH o atributo text. Então eu quero jogar um texto para dentro. Então aqui, ó, eu vou começar do zero de novo. Dei Enter aqui, o formulário está em branco. Quando eu clicar no salvar, observe que na linha anterior aqui, ó, é exatamente aonde eu estou mandando inserir a mensagem. Antes do SKU, ó, está vindo a mensagem. Então, se tiver erro, ou seja, se ele validou aqui esse produto, opa, tem uma validação automática, not blank. O SKU e o nome não pode ser branco. O que ele vai fazer? Ele vai identificar esse erro, ele vai cair nesse if, ó, vai me retornar isso. A primeira coisa que eu faço, eu atribuo essa mensagem erro no formulário para a mensagem. Primeira coisa que eu faço. Tá? E depois eu mando retornar o formulário. Quando ele retornar, porque caiu na crítica, então ele não vai descer, ele não vai fazer isso aqui. Como ele entrou na crítica, ele vai aplicar a mensagem, atribuir essa mensagem ao campo mensagem e vai retornar o formulário. Quando ele retornar o formulário, ó, o formulário está aqui, ele vai retornar esse formulário com esse campo mensagem carregado. Aí automaticamente ele retorna o formulário só com essa mensagem. É exatamente isso que a gente está fazendo. Ó. Vou clicar no salvar. Ó, ele retornou o formulário, só que agora ele acrescentou um valor para a mensagem. Entenderam a lógica, pessoal? Entenderam a lógica? Simples, né? Não é complicado. É uma forma automatizada de você validar. Agora, olha só, continuando aqui, ó. Se não houver erro, ele continua. O controle do programa não vai entrar nessa crítica. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Eu vou mandar uma mensagem, eu vou atribuir agora esse conteúdo produto salvo com sucesso para o meu campo mensagem. E no console eu vou mandar imprimir aquilo que eu digitei. Só que isso aqui não vai aparecer lá no formulário não, tá, pessoal? Isso aqui vai aparecer no console. Tá? E depois que eu apliquei essa mensagem, eu faço um redirect. Aqui, olha, eu simplesmente retornei. Aqui eu fiz um redirect. Esse redirect aqui eu poderia redirecionar para onde eu quisesse. Eu poderia chamar um site qualquer, o Google, por exemplo, tá? Só que eu estou mandando redirecionar para a minha própria página. Então ele vai fazer isso e vai retornar para a página de novo. Então agora, olha só, eu vou entrar aqui
E vou fazer o seguinte, vou botar um código aqui, ó, AA1234. E o nome do produto aqui eu vou colocar Malbec, digamos que é um vinho que eu estou cadastrando como produto. Olha só, agora eu vou clicar salvar, observe essa linha aqui, ó. Observe essa linha. Já deu hora, né, amigão? Tá beleza, tá beleza. 3 minutinhos. Tá sendo gravado, depois você assiste o vídeo aí. 3 minutinhos. Tá bom? Fala, professor. Valeu, um abraço. Ó, vou clicar em salvar agora, olha. Olha lá, pessoal. Olha o que aconteceu. Agora, eu falei para ele assim, ó, se não teve erro, segue em frente. O que eu posso fazer aqui? Eu mandei a mensagem e aqui no console, ó, console é isso aqui, ó, mandei imprimir, ó. Aqui no console eu mandei imprimir o SKU, mandei imprimir o valor do SKU e mandei imprimir o valor do nome. Olha que interessante, pessoal, ó. Isso aqui que é um bom barato, cara. Eu quero que vocês se liguem demais nisso aqui, ó. Olha só. Quem é produto, Eliel? Produto é objeto, é esse aqui, ó. Tá vendo? Quando eu entrei dentro do método cadastrar, eu criei um objeto chamado produto a partir da classe produto. Esse produto com P minúsculo, ele está representando um produto. O produto que eu estou cadastrando. Então aqui, quando eu coloquei produto.getSKU, eu vim aqui, ó, na minha classe produto, e olha, mandei retornar o getSKU. Quem que é o getSKU? É o nome do SKU que eu digitei, certo? É a propriedade, é o campo. O getNome, ele vai retornar o nome que eu digitei. Agora esse nome, cara, tá onde? Onde que está esse nome? Gente, olha que interessante, gente. Está no formulário. Exatamente isso aqui, ó. É o name que eu coloco aqui e o nome que eu coloco aqui. Ou seja, cara, ele sincroniza, perceberam? O que está dentro do meu HTML, cadastro produto, com o que está dentro da minha classe. Viram que bacana? Agora, pessoal, vocês estão vendo a orientação objeto na prática. Tá vendo? Eu estou ligando uma coisa com a outra. No futuro, Otávio, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa classe aqui, esses campos, e conectar com uma tabela no banco de dados. De forma automática. Como é que é? Por enquanto eu só joguei no console. Entendeu? Então, se fosse do banco, o código seria naquela pasta que você botou. É, aqui dentro do produtos controle, aqui que eu vou imprimir, né? Lógico, ó, para gravar no banco. Aqui é o controle, aqui, ó, produtos controle. A lógica da minha aplicação. É claro que as boas práticas, Otávio, pede para a gente poder criar um serviço. A gente vai criar um pacote de serviço depois, uma pastinha de serviço, onde a gente vai criar os serviços. Entendeu? Mas a ideia é essa. Entenderam? Cara, com isso aqui, olha o salto que a gente já deu. Se eu quiser jogar aqui na tela, olha, você vê que eu já mandei um resultado aqui para a tela, tá vendo? Tá vendo? Como assim? Aqui no formulário? Sim, sim. Ó, a gente está começando. O que eu vou fazer? Olha só. Vamos supor que eu preenchi o SKU, mas não preenchi o nome. Tem um erro, não tem? Porque os dois têm que ser preenchidos, concorda? Se eu clicar no salvar, ó, ele deu uma mensagem de erro no formulário. Mas não foi uma mensagem genérica? Eu não poderia colocar assim, erro no campo nome, não poderia? É isso. Digite o nome, por favor, não poderia fazer isso? Vai ser o próximo passo. Eu vou identificar onde é que está o erro. Entendeu a ideia? A gente vai crescendo aos pouquinhos. Tá?
tudo. Tudo que você quer fazer é classe. Por exemplo, vamos supor que você está gerando aqui, você quer gerar um código de barra aqui na tela. Então, o cara preencheu, você quer mostrar um código de barra, o cara pagar um produto, alguma coisa assim. Você tem uma classe específica para gerar código de barra. É só você usar. Você entra na documentação da classe do cara, gratuitamente, e o cara te mostra como é que é. Você sincroniza com ele, você chama essa classe e usa. Isso é código aberto. Entendeu a ideia? Para tudo você tem classe em Java. Para tudo. Tudo que você queira fazer tem classe. Então, vocês percebem o seguinte, que lembra como é que foi assim meio complicado? Não foi complicado, mas a gente teria que escrever pra caramba para criar o projeto, com aquelas configurações todas. Claro que eu trouxe tudo pronto para vocês. É por isso que eu falei, da primeira vez você tem um esforço maior. Aqui você nem tem, porque você já pegou pronto, né? Só copiar, né? Mas daqui para frente é tudo automático. Agora, daqui para frente, eu só trabalho aqui, ó. Eu só trabalho, ó, olha só, eu tenho o HTML, eu tenho a classe e eu tenho o controlador. Certo? São 3 classes que eu trabalho. E as configurações ficam dentro do POM. Entendeu? Agora eu trabalho sempre aqui, ó. Se eu criar um outro formulário de clientes, aí eu vou criar aqui dentro do controller um cliente controller, um modelo, um produto, um cliente.java, meu controle. Vou criar um formulário de clientes. Aqui eu vou criar um template cliente, um cadastro cliente.html e por aí vai, cara. Perceberam, pessoal, como é que é a lógica da aplicação? É assim que funciona. E o interessante, sabe o que é? Que tudo isso que vocês estão aprendendo aqui, essa tecnologia Java, que vai agregar para vocês um conhecimento profissional, quando você for aprender outra tecnologia, você vai aprender outra tecnologia, sim, mas os conceitos são os mesmos, não muda. Não muda. Vocês vão ver que vocês vão usar sempre a mesma coisa. Por isso é tão importante vocês entenderem os conceitos. Viram a ideia? Você vê aqui o método cadastrar, as classes, digamos assim, os parâmetros que eu utilizei para esse cadastrar, é tudo automático, cara, tudo automatizado. Tudo automatizado. As mensagens, como eu te falei, como você falou, né? É só eu pendurar aqui dentro do controle, Léo, onde é que eu quero que jogar as mensagens. Só que aí, perceba que eu não estou usando o CSS ainda. Não é isso? Só que eu vou mostrar para vocês o Bootstrap, que é um framework que trabalha com CSS. Ele me permite manipular CSS com mais facilidade. Entendeu? Porque a minha preocupação aqui é criar um sistema. Não estou preocupado em fazer um site. Isso aqui não é um produto para uma loja para uma empresa de publicidade, entendeu? Eu quero fazer um software que, tipo assim, eu vou fazer para a empresa A, vai ter essa tela, para a empresa B vai ter a mesma tela, você vai ter. O que é importante é a minha regra de negócio, é a minha aplicação. Porque o cara que vai me comprar isso aqui, ele quer um controle de estoque. Tá? Para ele, a beleza da tela não faz diferença. Ele está preocupado em funcionalidade. Entendeu? Agora, se fosse um site de publicidade, eu não usaria Java, não usaria isso aqui, eu vou usar uma outra coisa. Um software estático, né? Alguma coisa assim, entendeu? Entenderam, pessoal, a ideia? Então, o que eu ia falar aqui, nesse primeiro conteúdo, é basicamente isso. Aí eu mostro aqui, ó, aqui já acabou, né? Mostrei a implementação. Nesses outros materiais, agora é mais rápido, olha aqui, ó. Aqui, eu falo especificamente sobre esse forward e redirect. Que nesses materiais, se você... Eu mostro tudo passo a passo para vocês aqui, ó. Mas eu já expliquei isso aqui para vocês. O forward nada mais é do que isso aqui, ó. Aqui no Produtos Controller, quando eu quero retornar com a minha página específica do meu projeto, isso é um forward. Quer dizer, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Ó, esse forward. É conceitual, entendeu?
Agora, quando eu quero me redirecionar ou para minha página que eu tô, como eu fiz, se eu quiser chamar aqui o uol.com.br, jovempan.com.br, g1.com, entendeu? ge.globoesporte.com, poderia aqui, ó, www e tal, ele vai redirecionar. Não tem problema. Isso é redirect. Estou me redirecionando, entendeu? E aí é por isso que eu mostrei nesse material aqui. Nesse outro que eu trouxe para vocês aqui, ó, é exatamente a lógica que eu utilizei para poder fazer a validação. Entendeu? Inclusive aqui eu apresento um exercício para vocês, que é para você fazer o seguinte, olha, eu quero adicionar novos atributos, eu tenho um nome e quero agora a descrição. Nesse projetinho aqui, eu quero acrescentar a descrição. Beleza, tranquilo, né? Vou acrescentar só mais uma caixinha ali, né? Vou lá no HTML, você já sabe como fazer. Eu já coloquei aqui, ó. Só que eu posso utilizar uma anotação size. Vamos supor que na descrição seja aquela caixinha, aquele campo memorando, sabe aquela caixinha de texto? Já viram quando você vai preencher um site que tem uma caixinha maior? Eu quero, ó, eu quero até 200 caracteres. Eu tenho essa arroba size. Então aqui na minha classe produtos, quando eu criar aqui a descrição, eu não vou usar o arroba not blank, eu vou usar o arroba size. Que quando eu utilizo o size, eu posso usar o min e o max. Pode dizer, ó, eu quero ter no mínimo 5 caracteres ou 10 caracteres, no máximo 200. Eu delimitei, entendeu? Cara, o programa, a crítica acontece de forma automática. Tá certo? É aqui eu expliquei para você o que tem que fazer, ó. Aqui eu já mostrei o que tem que ser feito, ó. Aqui, ó. Quando você coloca o size, ó, o mínimo é 1 e o máximo 50, por exemplo. E ele faz essa validação. E para a gente terminar esse último material aqui, é como resolver, como implementar a acentuação dentro do projeto. E aí é uma receita de bolo também. Você vem aqui no Eclipse, você vem aqui no menu Window do Eclipse, vem no menu Window, Preference, aí você vem aqui, ó, você digita aqui Encoding, e aqui no Encoding você coloca aqui, ó, que você quer trabalhar com Other, o TF8. Automaticamente ele amarra o TF8, tá? E aí, a partir daí, ele começa a amarrar a sua aplicação. Lá no nosso projeto, a gente pode forçar isso aqui também. Eu já até comentei isso aqui com vocês. A gente força uma codificação TF8. Tá vendo? Com isso, olha, aqui dentro do projeto, tá vendo? Eu implementei aqui, ó, e agora o meu projeto trabalha com TF8. Tá? É isso que eu queria mostrar nessa aula de hoje para vocês. Crescemos um pouco, né? Avançamos um pouco. Eu quero avançar um pouco mais até a próxima aula, para a gente poder desenvolver assim, uma prática aqui com a gente, tá? Fiz um exercício e tal. Eu quero avançar um pouquinho mais dentro da questão do time leaf, que é exatamente essa tag aqui que a gente está utilizando, tá? A gente faz isso na aula de quinta-feira. Essa tag aqui, tá vendo? Tá vendo que eu sempre uso uma tag aqui, ó, por exemplo, ó, aqui, ó. Eu criei um container spam aqui, ó, e coloquei um TH, tá vendo? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre essas tags que quando você trabalha com HTML não tem isso, tem esse negócio de TH, não tem, né? Isso aqui é uma coisa que do Spring, entendeu? Um recurso que eu posso utilizar desse time leaf, que é o enginner, né, ou enginner, é um motorzinho que a gente usa para poder fazer um app no nosso HTML, tá? E a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Tá, ok, eu vou interromper aqui a nossa gravação, a gente vai parar por aqui. Ih, rapaz, deu um problema aqui no meu... Bom, vamos dar um Ctrl F aqui para poder encerrar, Ctrl Shift F.